vamos separar um dia, ficar de terapia mesmo, modelando as flores, deixar todas guardadas e depois ir decorando os bolos ali com as flores. Dá para decorar, inclusive, bolo de chantilly, né? O bolo de chantininho, finalizar o bolo de chantininho, ter um cuidadinho só com a flor para dar uma encapada nela ali com chocolate para ela não derreter, mas dá tudo certo. Galera, eu tinha prometido na aula passada que antes de começar essa aula eu ia dar só uma mostrada para vocês num esqueminha de ficha técnica, né? No caso, eu vou mostrar a minha, né? Que eu uso para precificar meus produtos e o porquê, né? O importante da gente ter essa ferramenta na hora da gente precificar, né? Na hora da gente, nós todos que somos profissionais da confeitaria, que somos profissionais da gastronomia, a gente precisa, e somos empreendedores, né? Todo mundo, acredita que a maioria que está quer empreender, né? Quer montar um negócio seu, né? Quer seja uma venda em casa, seja criar uma loja online no Instagram, mas a gente quer vender. E para isso é muito, muito, muito importante que a gente saiba produzir uma ficha técnica e entenda também o porquê, né? Eu quero mostrar a minha não para dizer como vocês devem fazer, mas o porquê. Quais são essas informações que são importantes para a gente e que vão fazer diferença, né? Ali na hora da gente for montar o nosso produto. Vou espelhar a tela aqui para vocês, tá? Vou até afastar aqui o meu campozinho de imagem aqui pro lado. A tela está espelhada para vocês? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu estou. Sim. Pronto. Eu vou aqui para um produto, ó. O produto que eu vou dar uma olhadinha primeiro é o bacon, tá? Esse produto aqui no meio. Vocês estão conseguindo ver? Bacon preparado. Vocês estão sem áudio. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Estou vendo, estou A vendo. gente está vendo. Pronto, show de bola. Então, ó, o que acontece? Eu compro bacon, seja um frango, seja uma carne moída, seja qualquer preparo. Eu compro ele e eu vou preparar ele. Então, assim, eu comprei uma carne moída para fazer um pastelzinho. Comprei um bacon para fazer uma coxinha de frango com bacon. Eu vou ter que preparar esse bacon quando eu chegar na minha casa. Então, assim, eu vou fatiar ele e vou fritar ele. O problema é, quando eu faço isso, ele tem uma certa perda, né? Vai sair muita gordura na panela, aquela gordura. Então, assim, o peso que eu comprei ele inicialmente, ele vai se transformar em uma outra coisa. Então, eu comprei 1 quilo de bacon a R$ 25. O quilo do meu bacon foi R$ 25. Porém, depois que eu fatiei todo ele, tirei aquela capa de pele que normalmente a gente não utiliza, coloquei ele para fritar, tirei ele da fritura e pesei ele, aquele quilo que estava de R$ 25, ele passou aí para R$ 78. O que acontece? Se eu pego o meu bacon, não tenho essa dimensão de fazer o rendimento dele, né? No caso, montar a minha ficha técnica, seja aqui numa planilha ou seja num papel mesmo, escrito à mão, o que pode acontecer é que você vai chegar para o seu cliente e você vai vender uma porçãozinha de bacon dentro do teu frango num valor de R$ 25, quando era para ser uma fração de 78, já que foi isso que ele te rendeu. E são essas informações que a gente precisa ter noção na hora da precificação, justamente para que a gente não saia no prejuízo. Porque se eu estivesse vendendo aqui para o meu cliente, botasse na minha coxinha ali 30 graminhas de bacon, 20 graminhas de bacon, mas admitindo que aqueles 20 gramas são 20 gramas de R$ 25 que eu comprei, aí eu teria perda, né? Porque não são R$ 25, são R$ 78. Não está saindo o áudio. Para Não mim, está não. saindo áudio? Peraí, deixa eu tentar agitar aqui. Deixa eu tentar só. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, professor. Está dando para ouvir, né? Pronto, aqui. Então, voltando um pouquinho lá, né? Se eu tivesse pego esse produto, né? E esse produto, eu tivesse colocado ele pelo valor inicial que eu comprei, né? Que são os de R$ 25, eu estaria tendo prejuízo, tá? Não está saindo áudio ainda, não. Para mim, não. Não está saindo para ti? A última edição foi feita... Clica. Eu vou sair e vou entrar de novo para me ver. Pronto, faz isso, Mariane. Aí tem um histórico de todas. Aqui, ó. Agora. Senhor, tá ligado?
Você escolhe o dia que ela mexeu. Aí retorna tudo que era antes. Aí, já falou. Pois é, mas o dia que ela mexeu... Não, tu vai vendo, ó. Tu vai clicando e vai vendo. Mas, tipo, vai voltar tudo que era antes? Quando foi que ela mexeu? Qual foi a data aqui? Então, né? Valéria, e a gente Vai salvar. Peraí, não mostrou aqui, ó. Ó. Eu posso morrer de rir. Que Foi que eu doideira. perdi. Salvou? Bom dia, Marlene. Bom dia. Bom dia! Vamos começar, Marlene. Marlene, eu estava mostrando aqui para o pessoal a importância da ficha técnica Vai mostrar apenas versões nomeadas, né? tá? A gente vai avançar aqui agora e a gente vai passar já para o conteúdo da nossa aula, que é das massas cozidas, tá? Então, vamos lá. Eu vou já aproveitar aqui. Agora não voltou mais. Não Pois consegue. é, eu quero saber, né, Marcos? Fechar de novo. A gente ter dimensão. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Não tá vendo nada, não. Já Não tem estou entendendo nada. Corta o áudio do Ian. Ian, Professor, desculpa! não tem problema não, Ian. A gente tá Corta papai o áudio tá dele. morrendo de rir aqui. Então vamos lá, galera. Seguinte, o conceito é esse, né? De a gente ter dimensão de que toda vida que a gente transforma uma matéria-prima, que ela passa a ser outra coisa, a gente tem que admitir ela como sendo outra coisa. Uma forma bem simples, né, da gente fazer isso ali no caso do bacon, por exemplo, um frango, né? A gente comprou frango. Comprei 1 quilo de frango. Depois que eu comprei esse quilo de frango, né, que eu botei na balancinha, realmente foi 1 quilo de frango. Eu vou tirar os ossos, eu vou tirar a pele, eu vou tirar tudo, eu vou preparar esse 1 quilo de frango, e aí, depois que eu preparei, que eu desfiei, que eu montei o meu recheio, né, com aquele frango, eu vou pesar ele novamente. E aí, de 1 quilo de frango, um exemplo, de 1 quilo de frango, que custava R$16, eu pesei agora, e agora ele tá pesando 800 gramas, então era 1 quilo, e agora está pesando 800 gramas. Teve uma perda aí, né? Uma perda de aproximadamente 20%. Então, essa perda que ele teve, eu tenho que admitir agora, né, que, na verdade, R$16 não é mais 1 quilo. R$16 são 800 gramas, né? Então, 1 quilo desse preparo vai custar mais do que R$16, né? E aí eu preciso fazer o cálculozinho bonitinho lá da regrinha de 3 para saber esse novo valor, né? De quanto que custou esse recheio, né? Quanto ele está valendo agora, né? O frango era 16, agora vai custar um novo valor. Isso para tudo que a gente vai fazer. De início, né, no primeiro momento, é chato fazer isso. Óbvio que é um pouco chatinho, porque você vai ali, você tem todos os preparos que você vai usar. No teu negócio, você vai ter que fazer esse processo. Só que você só faz de uma vez, e aí você vai ter informações que vão te assegurar de que o teu preço, né, o preço que tu está vendendo é o suficiente para que tu tenha lucro, né? Então, é muito importante que a gente faça isso, é muito importante que vocês aprendam essa parte, e, obviamente, aquele lance que eu já tinha falado sempre, né? Quando a gente começar, a gente vai rever essas coisas, né? E aí eu vou trabalhar exercícios com vocês, eu vou trabalhar de uma forma realmente que a gente sente, a gente produza, né? Tá bom? Até porque a gente vai ter 3 horas para fazer isso. Aqui 1 hora eu acabo pincelando, acabo fazendo um negócio mais... Vamos fazer isso com mais calma. Vamos avançar agora para a nossa aula, que é a nossa aula de salgados, né? Massa cozida, a gente já viu massa fermentada, né? Massa levedada, rica, magra. A gente já viu massas laminadas, a gente viu massa folhada e massa semi-folhada. Tá? Oi? O Elito não, né? É o Ian de novo, corta o áudio dele. E hoje tá trabalhando, né, Ian? Eu vou desativar completamente o meu áudio. Não, Ian, eu adoro quando você participa da aula. Agora vai deixar seu áudio. É porque, professor, a moça da secretaria estava perguntando quem era esse que estava falando, que ela nunca viu mais gordo ou mais magro. Aí eu disse, é o Eliton. Aí ela, Elito? Aí eu, não é Elito, não.
Prazer, moça da coordenação, moça da secretaria. Vamos lá, vamos dar seguimento. Então, a gente viu, né, a todas as outras massas, né? E as outras massas também servem como massas de salgado. Todas as massas de pães que a gente viu até agora, elas servem também para a produção de salgados. E essa aqui é uma das massas cozidas mais tradicionais, né? Na verdade, uma das massas em gerais mais tradicionais que a gente tem aqui no nosso país. Então, assim, coxinha, né? É uma massa de coxinha, que é a mesma massa que a gente utiliza para produzir risole, que a gente utiliza para produzir bolinha de queijo, bolinha mista, bolinha de carne do sol, enroladinho de salsicha, aquela massa básica, a massa cozida, ela é uma massa tradicionalmente nossa, né, brasileira. A gente não vai encontrar essa massa em outras gastronomias, a menos que elas tenham recebido aí influência nossa, né, de influência histórica, influência gastronômica nossa. Mas ela é uma massa nossa, né, que surgiu aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. E aí o bacana dessa massa, galera, é que ela dá para a gente uma versatilidade enorme, porque a gente tem um modelo de massa básica e essa massa a gente consegue acrescentar vários tipos de recheios diferentes, contanto que a gente tenha uma dimensão de técnica no preparo desse recheio, porque ele precisa ter algumas características específicas para que essa massa dê certo no preparo de um salgado. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Como produzir essa massa e que características esses recheios, né, e o preparo dessa massa precisa ter para que a gente consiga ter uma perfeição e em relação à eficiência e eficácia, no sentido de uma produção organizada e de um produto que ele não vai dar prejuízo para a gente no futuro. A gente vai conseguir ter um shelf life bacana, né, um tempo de prateleira bacana e um tempo de validade bacana também. Então, vamos cá. Eu tenho aqui uma ficha técnica, né, de coxinha. Vou abordar a aula hoje como sendo coxinha, tá bom? Porque é a mesma massa para uma variedade de salgados diferentes. Então, para ficar mais fácil, eu não estar falando massas cozidas, a gente vai entender como uma massa de coxinha, tá bom? Bora para frente. Eu tenho aqui, certo, uma receita, no caso de uma coxinha, e aí qual é a característica normalmente dessa receita, da coxinha? É a massa. O preparo da massa é um preparo que a gente vai utilizar um caldo. Esse caldo normalmente pode ser o caldo de frango, tá? Ou um caldo de legumes e farinha de trigo. Esse caldo, ele é aquecido e posteriormente é acrescido o trigo nele, onde esse trigo, ele cozinha na massa e ele forma uma massa que ela vai desgrudar ali da panela, como se fosse uma massa de churros. Eu acho que a massa de coxinha é uma massa muito comum, né, para a gente acaba tendo uma noção básica ali de como é o processo dela, né? Basicamente, é o caldo ferve, a gente adiciona o trigo e aí faz a emulsão do trigo ali, a homogeneização do trigo no caldo até a gente ter uma massa densa, né, e que desgrude da panela. E para isso, galera, a gente precisa entender alguns detalhes. Eu queria começar com vocês pela história, né, desse salgado aqui, que é bem interessante, porque assim, tem vários pontos, né? Acho que quase tudo que eu comecei aqui no curso de vocês, tudo eu conto uma história, né? Contei a história do croissant, contei a história do pão, né, da fermentação, de como surgiu. Vamos contar a história da coxinha também, já que é um produto nosso, um produto brasileiro, né? E a gente precisa valorizar demais aqui a nossa gastronomia e é excelente, né? Então, dá-se origem à coxinha em São Paulo. E tem mitos aí que falam também que a coxinha ela surgiu, galera, como um substituto, né? Como uma forma de aumentar a produção, aumentar o volume de um frango, vamos dizer assim. Num período de recessão, onde as pessoas, a alimentação estava um pouco escassa, um período mais complicado ali do nosso país de crise, surgiu-se essa receita como uma válvula de escape, né? Uma forma de conseguir levar mais alimento, né? Aumentar aquele alimento, aumentar o consumo de proteína. E aí enfariou-se, né, o trigo o frango com trigo e tal, e fez a fritura. É uma versão, né? E tem outra versão que eu acho muito interessante, né? Uma versão histórica desse produto, que é essa aqui, que é a seguinte, vamos lá, né? Que
Isso vem do livro, ó, de Histórias e Lendas e Curiosidades da Gastronomia, do Senac. É um livro muito bacana que ele fala de várias histórias aí da gastronomia, né, que a gente tem noção no mundo, né? Ele fala da história do brigadeiro, ele fala do surgimento também de pães, como eu tinha falado, história do croissant, vários preparos assim, porque a gente sabe que gastronomia, né? Gastronomia é história, gastronomia é cultura, gastronomia ela está diretamente relacionada com as nossas relações políticas, né? Desde a história da humanidade. Então, assim, tudo que a gente consegue, pontos históricos importantes do mundo, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente tem ali a gastronomia envolvida em algum aspecto, né? Em algum momento. Os padrões de consumo, o tipo de coisa que a gente come, tudo isso é histórico, né? A nossa gastronomia ela é herdada. Tem países que, por exemplo, a China, que há um consumo de coisas que a gente normalmente não teria, tipo insetos, né? É comum a prática do consumo de insetos na China. Isso por quê? Porque, de um ponto de vista histórico da China, houve-se um período que teve a necessidade de ingerir insetos pela sobrevivência, e aí esse consumo continua ali no passar do tempo através da cultura, né? Da mesma forma que a gente, com a feijoada, um exemplo, né? A feijoada é um alimento que a gente herdou dos portugueses, mas a gente criou a nossa base da feijoada justamente também como uma válvula de escape, é uma forma de criar uma quantidade de alimento ali proteica e que a gente passasse de uma crise, né? Já que a feijoada, tradicionalmente, ela vai basicamente tudo que as pessoas não consumiam de um produto. Então, o porco é o pé, é o rabo, é a orelha, partes do miúdo, entendeu? Hoje a gente coloca uma linguiça calabresa, um bacon, alguma coisa mais trabalhada, mas na essência do produto, né, é algo bem assim de sobrevivência mesmo, né, de pegar, se aproveitar tudo do animal, de não jogar nada fora, né, e poder produzir um alimento ali que tenha substância, né, que tenha que suplemente ali aquele ser humano daquele período. E, enfim, todos os alimentos eles passam, né, por isso eles têm essa história por trás, mas a coxinha é uma história, vamos dizer assim, um pouco mais de mimo, né? Ela surgiu aí por um mimo, vamos dizer assim. Vamos lá. Conta-se, né, que o filho da princesa Isabel só gostava de comer coxa de galinha, né, segundo esse livro. Certo dia, né, ao perceber que não havia coxas de frango suficiente para o almoço, a cozinheira da fazenda teria desafiado as outras partes da ave, né, e moldado em uma massa à base de farinha de batata. O prato ficou tão bom que a notícia se espalhou e, assim, no boca a boca, a coxinha ganhou a fama que ela tem hoje, né? Olha aí, interessante, né? O moleque queria coxa de frango porque queria, não tinha coxa suficiente, a cozinheira foi lá e produziu, né, um salgado, né, que tivesse o formato dessa coxa de frango. E a gente tem outras variações também desse prato, que como a forma também do empanamento da coxa de frango inteira, né, que é o colchão de frango, que é onde pega-se a coxa de frango inteira e empana com essa mesma massa que a gente, né, vai ver aqui na aula. Então, eu acho muito interessante essa conexão que a história tem com a gastronomia, porque através da alimentação a gente consegue contar a história de muitos povos, né, galera? A gente dá a nossa própria história, né? A gente consegue contar. Vamos lá para as características que esse produto precisa ter. Resumidamente, galera, a coxinha, por mais que ela seja um preparo simples, se a gente não tomar os devidos cuidados no processo, não só a coxinha. Quando eu falo coxinha, eu estou falando do risole, estou falando da bolinha de frango, tudo que está relacionado com essa massa. E aí, no caso dela, a gente precisa ter alguns cuidados que a gente precisa tomar à hora do preparo para que o resultado final dê certo. O que acontece muito da gente preparar uma massa, quando ela vai para o óleo, ela estoura. Acontece da gente produzir uma massa e ela encharca de óleo, fica uma massa muito oleosa. Então, ela tem algumas características específicas para que a gente tenha um produto no integral dele, né? Como ele deve ser, tá bom? Uma dessas, a primeira, é a casca, né? A casca da coxinha, ela deve ser bem definida, né? Ela deve ser crocante. Então, casca de coxinha tem que ser crocante. Não existe coxinha com casca mole, né? O teu cliente ele vai ficar ali pé da vida se ele comprar a tua coxinha e ela tiver com a casquinha mole.
crocante, né? Tem que ser a casquinha da coxinha, né? Ela deve marcar a divisão entre a parte interna e externa da coxinha. No caso, a espessura, né, da casquinha da coxinha, ela tem que ser o suficiente também para trazer resistência ali ao produto. Vamos avançar. Massa da coxinha. Deve ser leve, sem ser maçuda, porém não pode desmanchar. Uma forma fácil da gente conseguir acertar isso é seguindo a seguinte proporção. Para a quantidade de água, no caso, quantidade de caldo, de líquido em geral da tua receita que você usar, usa metade de farinha de trigo. É uma forma que a gente consegue aí de produzir uma massa sempre igual, né, no mesmo padrão de leveza, de maciez, tá? E ela vai ter resistência suficiente para a gente modelar o nosso salgado e ele não venha rachar, ele não venha partir, ele não venha ficar molenga, tá bom? Tempero. Ela deve ser bem temperada, com um sabor sutil de frango, porque a gente sabe que o sabor característico do frango não é um sabor muito agradável e muitas vezes a gente acaba mesclando esse sabor com outros condimentos para a gente mascarar um pouco esse sabor. Então ela precisa ter um sabor sutil, né? Um sabor leve, né? Sem ser um sabor muito forte, tá? Que vai dar, e quem vai dar esse sabor é o caldo de frango caseiro. Lembrando que a coxinha ela tanto pode ser feita com caldo de frango caseiro como a base de legumes, tá? E aquelas bases que a gente compra industrializada. O importante é que se for um caldo de frango caseiro, a gente tem que sempre se atentar muito à questão da quantidade de gordura. A gente vai ver, a gordura a gente consegue ver na produção do caldo diretamente ali no visual, né? A gente olha e a gente vê as marcas de gordura, né? A gente vê aqueles glóbulos, vamos dizer assim, de gordura na massa. E é importante a remoção de boa parte dessa gordura quando a gente vai preparar, principalmente se a gente estiver trabalhando com uma produção que a gente vai estocar. Porque a coxinha muito gordurosa, uma vez congelada, quando ela descongela e frita, ela pode estourar justamente por conta que esses globos ali de gordura, né, essas bolhas de gordura, elas acabam, às vezes, armazenando ali, envolvendo água. Né? E a gente sabe que a água, quando aquece, ela vira vapor. E esse vapor, uma hora, ele vai querer escapar. E se ele estiver preso dentro da massa, acontece, né, muitas vezes aí a coxinha estourar no fogo, vazar, rachar, fazer algumas bolhas, e é justamente por isso, né? Por um excesso de gordura. Então, se a gente Professor, vai... Pode falar. Eu já pensava que ele papocava porque estava congelada, porque às vezes eu compro os salgados congelados, sabe? Uhum. Eu sei fazer, mas é muito trabalho para mim sozinha. Então, a maioria das vezes, quando eu ia fritar, o bicho papocava, era a putaria de gordura em cima de mim dentro de casa. E eu imaginava que era por conta que eu fritava congelado. Eu não descongelo. Tem também esse problema. Ó, tem duas coisas aí que vão acontecer. No teu caso, o que pode ser? A gente vai chegar lá, mas eu vou falar logo. O descongelamento, ele tem que acontecer para acontecer a fritura, porque pode acontecer isso também. Por quê? Porque quando o salgado congela, onde tem umidade vai se concentrar na casca, né? Na superfície dele. Então, muitas vezes a gente tira do congelador, ele está todo manchadinho de branco, né? Tá com as manchinhas brancas. Ali é a umidade que congelou, é gelo, né? E a gente sabe que a água e o óleo, elas não se combinam. Então, quando você joga água no óleo, ele tende a criar volume ali e focar mesmo. Isso aí provavelmente aconteceu por isso. O fato de subir aquela borbulha, né? O que pode acontecer do salgado estourar é a questão da gordura, né? No presente da massa. Estoura, na verdade. Então, estoura que o bicho teve uma vez que ficou pregado no teto, salgado. Nossa senhora, Maria, sério? Meu no Deus teto, na parede. Perigo desse óleo aí pegar em quem tá perto. Pois é, então, descongelamento, Mariana, técnico, como é que você vai fazer? Você vai tirar do congelador, um dia anterior, uma quantidade que você acha que você vai utilizar no dia e vai levar para a geladeira. E deixa ele descongelar lá na geladeira. Porque daí é um descongelamento tranquilo, é um descongelamento que leva tempo mesmo, mas vai ter o teu salgado, ele vai ter mais qualidade. Aconteceu com certeza já de você fritar ele congelado e ele continuar congelado dentro.
Já aconteceu. Isso acontece direto. E é muito desagradável para o cliente que vai comer ali aquela coxinha, ali, o cara tá com sede, indo com sede ao pote quando come. Merda, dá para botar no Eu micro-ondas? fui fritar para mim mesma e comi. O recheio tava gelado. Justamente por isso. Sempre descongelamento técnico. Não dá para fazer descongelamento técnico. Olha. Não tem como eu esperar 24 horas aí, um dia todinho na geladeira, de um dia para o outro. Não, meu cliente quer agora e acabou minha coxinha. Leva ao micro-ondas. Né? Leva ao micro-ondas. Botei foi no forno. Ou pode descongelar no forno. Botei no forno e me deixei lá. Pois é, o problema do forno é que ele vai assar também, né? Dependendo da temperatura do forno. Então aí tem que ter um cuidado também na hora de se tu vai fritar de novo ou se tu só vai deixar no forno. Se tu só vai deixar no forno não tem problema nenhum, aí tu assa ela no forno mesmo. Agora se tu vai tirar do forno e vai assar, cuidado na hora também da fritura para não queimar teu salgado, né? Não passar do ponto. Mas há uma possibilidade também. Se for no forno, aí não precisa fazer descongelamento não. Congelado mesmo, você consegue jogar no forno e ele consegue ficar todo aquecido por igual, né? É uma possibilidade. Mas esses dois problemas aí. O teu problema, eu acredito que o principal deles é o congelamento, né? Tá jogando no óleo congelado. Então, você tá jogando água no óleo. Aí é problema. Faça isso não, que você vai se machucar. Ó, caramba. Vamos lá. Vamos à frente. Espessura da massa. Assim. Espessura da massa, né? A massa não deve ser muito grossa, nem muito fina, né? Então, assim, a proporção, basicamente, é no sentido de a quantidade de recheio, ela deve ser mais ou menos um dedo mindinho em relação à massa. Então, assim, aqui é a massa da coxinha e o recheio ocupa todo o centro dela. Essa quantidade pode ser menos que isso, obviamente, mas é uma quantidade interessante ali que vai dar em torno de 20 gramas de frango para uma coxinha, que vai manter ela toda por igual, toda bonitinha, e essa quantidade de massa ela vai ter estrutura para segurar o recheio. Sempre é muito bom frisar isso, porque às vezes a gente prepara ali e faz muito recheio, e aí vai estourar também, vai dar problema, aquele recheio ali, aquela massa não vai suportar, aquele formato de coxinha ela não vai conseguir manter, justamente por uma espessura muito fina, tá bom? E se você põe recheio de menos, aí tua coxinha fica muito maçuda, ela fica desagradável. Não vai interferir em nada em relação à estrutura dela, mas em relação ao sabor, tá? Compactação, né? Aqui é um processo que a gente faz com o recheio. Então, preparamos o nosso recheio. Nosso recheio também não deve ser muito úmido pelo mesmo problema, porque se o recheio for muito úmido, esse vapor de água que cria dentro, ele quer sair para algum canto, né? Isso a gente sempre coloca em mente. Para todo salgado frito, recheio nunca muito úmido. A gente sempre trabalha com recheios mais sequinhos. E se a gente quer deixar o nosso recheio mais úmido de alguma forma, não é, mas eu quero um recheio mais molhadinho. Então a gente trabalha com uma gordura, seja um requeijão, né? Seja o catupiry, né? Que é o requeijão mais cremoso, né? Naquele ponto mais firme. Aí a gente consegue trazer essa cremosidade sem adicionar água, porque sempre que a gente deixa um frango mais molhadinho, essa água vai se converter em vapor no momento que ela vai querer sair. Né? O vapor ele sempre vai procurar algum local para sair. Se não tiver local para sair, a tua coxinha vai estourar. Isso é normal. É como o pão, quando a gente assa, né? Aqui o pãozinho a gente assa, a gente sempre faz um corte na superfície do pão e que quando ele cresce, esse corte abre, né? Que é a tal da pestana. Isso acontece justamente porque esse vapor de água que é produzido, ele quer sair, ele quer escapar, ele não vai ficar ali dentro. E a estrutura da massa não é suficiente não, porque ele é muito mais forte que isso. Então, ele vai encontrar uma válvula de escape. Então, recheio sempre sequinho, né? O tempero, deixa eu ver aqui a compactação, vamos lá. Não pode ser muito compactado nem muito solto. Por quê? Muito compactado vai dar uma sensação ali desconfortável para a tua massa, justamente de massa pesada, né? E muito solto, você não vai conseguir ter estrutura, você não vai conseguir modelar a tua massa. O ideal é que você consiga compactar a massa na mão de uma forma até o momento que ela fica, né? E aí você não aperta demais, né? Modela até um ponto que ela fica. Tem muita gente que nem compacta frango antes de fazer a modelagem, né? Abre a massa da coxinha, adiciona o frango e já faz o fechamento dela, né? É uma forma de conseguir fazer isso também. Tempero.
Uso de temperos como cebola, alho, uma base bacana para a gente estar preparando o nosso frango, que normalmente o preparo do frango vai resultar no caldo, na produção de um fundo, e esse fundo a gente pode fazer com uma base de mirepoix. O que é o mirepoix? Falei lá na primeira aula, a aula de técnicas de corte. O mirepoix, ele é uma base que a gente vai usar para basicamente todos os caldos, todos os fundos, todos os molhos salgados, quase todos que a gente vai fazer. O mirepoix é cebola, cenoura e salsão, ou alho poró, ou cebolinha, enfim, a base é essa: cebola, cenoura e salsão. A gente tem esses três caras são a base para a gente fazer qualquer outro molho. E aí a gente mescla em outros ingredientes, uma folha de louro, um tomilho, alho, entendeu? Para compor aí o sabor, né, desse preparo. Mas uma coisa interessante, galera, é que a gente consegue extrair muito sabor de bases vegetais. Então, não necessariamente a gente precisa usar um caldo de frango pronto, né, dessas marcas convencionais que a gente acha no supermercado. A gente consegue produzir o nosso próprio caldo, que vai ter muito mais sabor e vai agregar muito mais valor ao teu produto. Né? Quando o teu produto é feito de forma artesanal, né, feita com esse cuidado de um preparo mais lento, um preparo que é um pouco mais demorado, mas que vai te dar ali mais sabor, tu consegue cobrar mais caro por aquilo também, consequentemente. Tá? As pessoas, elas sentem, né, que o teu produto ele tem um diferencial entre os outros do mercado. Né? Vamos lá. E quantidade. Se houver pouco frango, vai ser uma coxinha sem sabor. No entanto, deixa eu só aumentar aqui o brilho do meu computador, que eu não estou enxergando nada. Sério. Quantidade, né? Se tiver pouco frango, a coxinha vai ficar sem sabor. Se tiver frango demais, a coxinha não vai fechar e ela não vai ter estrutura ali também, porque vai ficar pouca massa, não vai dar para assar direito, tá? Então, vamos lá. Qualidade do desfiado. Tem formas e formas de conseguir desfiar frango, né? Tem formas mais complicadas e tem formas bem mais simples. Eu até postei uma no Instagram, eu vou jogar esse videozinho que eu postei no WhatsApp de vocês. Né? Uma técnica de desfiar frango ali, em questão de 3 minutinhos aí, vocês vão ficar mais relaxados. Para não ficar naquele negócio de garfo. Né? Tem muita gente que desfia hoje no garfo e isso é completamente improdutivo. Então, como é que a gente consegue desfiar frango? Hoje tem máquinas que fazem esse serviço para a gente tira o frango cozido e ela faz esse desfiado, mas tem uma forma da gente conseguir fazer isso em casa também, com o equipamento que a gente tem em casa. Então, uma dessas formas é cozinhar o frango na panela de pressão. Né? Cozinhar o frango na panela de pressão, deu pressão, deixa 20 minutos, tá? Remove a pressão, retira o caldo completamente, deixa o frango dentro da panela, fecha a panela novamente e chacoalha a panela. Isso é o suficiente para o frango desfiar por completo e ele fica em fios longos, né? Ele fica um desfiado bonito, né? Todo por igual, todo homogêneo. Tem gente que gosta de fazer isso no liquidificador. Eu já acho no liquidificador um pouco... Fica desfiado demais, fica um negócio assim muito feito de qualquer jeito, vamos dizer assim. Né? Para mim, salgados, funciona super bem, porque o mini salgado realmente é um pouco mais complicado da gente fechar se a gente se ele tiver uma quantidade maior, de fios maiores. Agora, para uma coxinha maior, né, uma coxinha de 100 gramas, né, é interessante que a gente faça algum método de desfiar esse frango para que a gente consiga esse frango em pedaços maiores, né, em fios maiores, porque a gente sente textura de frango, né? Quem compra coxinha quer sentir essa textura. Quando passa no liquidificador, eu já acho que perde muito a característica do produto. E uma outra forma de desfiar o frango também é com a batedeira. Para quem tem aquela batedeira de mão, que ela tem 2 pás, não sei se vocês conhecem, aquelazinha de mão que a gente encaixa 2 pás nelas, né? Aquilo ali é excelente para desfiar frango também. Mesma coisa, frango cozido, tirou ele da panela, leva para o bolzinho sem água, sem líquido nenhum, vem com a batedeira de mão e bate literalmente como se fosse bater um bolo. Ela desfia ele inteiro ali em questão de segundos, né? É uma forma muito fácil aí de você estar desfiando frango também. Eu acho a mais prática a da panela de pressão,
porque eu consigo cozinhar o frango de uma vez só e desfiar ele na mesma panela e é menos louça para lavar depois, né? E sempre que eu vou pensar na minha produção, a primeira coisa que eu penso é na louça, porque eu detesto lavar louça. Então vamos para frente. Eu acho que vocês são diferentes de mim, não. Então, assim, que eu puder fazer mais enxugada ali para no final do dia não ter que aquela pilha de louça para lavar, e enxuga a minha produção ali para ficar um negócio mais objetivo possível, porque ninguém merece, galera. Terminar a produção de tudo cansado, aí você vai organizar a cozinha, na hora que você olha para a pia, tá aquele negócio daquele tamanho, dá um desânimo ali, dá uma vontade de desistir, você fica assim, não, meu Deus, não tem condição não. Eu sei como é demais. Vamos lá. Conjunto da obra, né? Vamos montar a nossa coxinha. Formato da coxinha, né? Ele deve ser uniforme e regular. Como é que a gente faz essa modelagem de coxinha, galera? A nossa mão, está muito claro aqui, a nossa mão, ela tem um vínculozinho aqui, né? Ela tem um vínculozinho aqui, uma fenda aqui. E normalmente é dessa forma que a gente vai conseguir modelar a nossa coxinha. Então a coxinha, a gente apalpa ela na mão, já fazendo esse formato, então a bundinha dela fica para cima e o bico dela nesse sentido, e aí a gente faz o movimento. E isso aqui, ó, vai acabar fechando a coxinha, né? Ele vai além de dar o formato, vai sobrar massa e vai fazer o corte. Eu acho que eu tenho algum vídeo meu relacionado a isso aí, eu vou colocar para vocês também. De qualquer forma, a gente vai fazer isso na prática e vocês vão ver como é mais simples, né? Ela dá o formato de todas elas por igual. E também, se você quiser uma produção mais eficiente, né, e fazer isso num volume maior, a gente já encontra hoje formas, né, que vão produzir isso para a gente em escala. Então, existem formas que elas já vão estar marcadas na quantidade de massa que você vai precisar colocar nessa forminha. Ela vai ter um feixe para o recheio. Então, ela vai ter um feixe que você vai fechar. E aí vai conseguir colocar o recheio na quantidade certa. Esse feixe vai dar justamente a espessura da coxinha. E ela vai ter a parte de cobrir, né? A bundinha da coxinha. Ela já vem toda... É uma forma que ela é de 3 partes, mas que ela já te dá ali uma série de 20 coxinhas, 25 coxinhas, 100 coxinhas, uma vez só, né? E aí facilita a tua produção e você tem padronização, porque todas as coxinhas elas vão sair com o mesmo tamanho, a mesma quantidade de massa e a mesma quantidade de recheio. Então, equipamento hoje veio para a tecnologia, veio para facilitar a nossa vida, né? De todas as formas, em questão de tempo, em questão de produtividade. Então, assim, às vezes é um investimento que a gente faz, que a gente pensa que é alto, mas o retorno dele é muito rápido, né? A gente consegue ter um retorno, principalmente em tempo, né? Que eu acho que principalmente para a gente que trabalha sob pressão e com entrega, tempo é um negócio que é extremamente fundamental, né? Quanto mais tempo se a gente pudesse, no nosso dia tinha 72 horas fácil para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Mas como não tem, a gente precisa usar da tecnologia, né? E usar desses equipamentos ou de técnicas para a gente conseguir ter essa produtividade, tá bom? Deixa eu pegar até um negocinho aqui para vocês, para mostrar aqui para vocês, um minutinho, em relação à produção, né? E como faço. Vocês viram que eu montei um negócio, né? Esse final de semana, que é o nhoque, né? E aí o nhoque, ele é um negócio de massas. Não vi, não. Pois eu vou mandar aqui no grupo, vocês, vou divulgar o meu negócio aqui. Eu montei um negócio de massas, certo? E para montar um negócio de massas, as minhas massas, elas são todas em delivery. Então, elas têm que ser montadas na hora. Eu recebi o pedido, e aí já monto para o cliente. Então, eu preciso ser rápido na hora da montagem dessa massa. Como é que eu faço para ser essa massa? Saiu um pedido, eu vou cozinhar o macarrão, vou preparar o molho, vou fazer... Quando der meia-noite, o cliente recebe na casa dele. Então, não. Né? Eu tenho que ser produtivo para que eu consiga entregar o mais rápido possível. Então, as primeiras massas, as massas que a gente estava fazendo, a gente estava conseguindo... Tocou o pedido, a gente entregava em 5 minutos. Então, ela levava 5 minutos. Quase um miojo, para ser pronto. Mas uma massa bem feita, com molho artesanal, com recheio artesanal. E isso eu consigo através de, justamente com o auxílio da ficha técnica, que eu consegui produzir as dimensões dessa massa, e também do porcionamento, né? De fazer porções. Então, eu deixo já separado no peso ideal que eu quero a minha massa, eu deixo separado no peso que eu quero o meu molho, todos em saquinhos. Eu deixo pesado já o meu queijo, tudo que eu vou usar na massa, o meu bacon, minha carne moída,
tudo fica em saquinhos todos pesados. Então, saiu um pedido da massa, corta o saquinho, a massa. Puxa ali na manteiga, corta o saquinho, o molho. Puxa ali um pouquinho, corta o saquinho, o queijo. Corta o saquinho, bacon, montou a massa. Uma forma de você conseguir ali acelerar o processo e aí fica mais fácil. Aí o que acontece? O pré é um pouco mais complicado, porque eu vou ter que preparar a massa, guardar todas elas em saquinhos de 250 gramas. Preparar o molho, guardar ele todo em saquinhos de 150 gramas. Mas é um trabalho que eu faço uma vez só. E isso garante agilidade no processo. Então, eu vou produzir uma coxinha, vou produzir um salgado. O que pode ser feito? Preparou a massa, porcionou ela em porções de 100 gramas, pegou o frango, preparou o frango, porcionou em porções de 25 gramas, 20 gramas, e aí você já tem frango e massa. Para você montar uma série de coxinhas muito mais rápido do que se você tivesse com um baldão de massa, um baldão de frango, e tirando de um por um e fazendo de um por um, fazendo de um por um. Ia dar mais trabalho e não ia te dar um padrão de produto também. Porque se você vai no olho, uma fica maior do que a outra, o cliente que compra maior gosta pra caramba, acha fantástico, numa outra vez que ele voltar, que ele come a menor, ele, opa, teve um negócio aqui. O negócio aqui não tá legal, não. Então, assim, isso é perigoso, entendeu? Então, a gente sempre precisa ter padrão. Uma outra coisa é o seguinte, eu tô aqui fazendo um preparo, né, de coxinha. E a minha coxinha é a coxinha de... Não, coxinha não. A gente vai fazer o preparo agora de uma bolinha mista, certo? Estou preparando as minhas bolinhas mistas. Tá no finalzinho, a última que eu vou preparar. Só que tem muito queijo e muito presunto que sobrou. Poxa, eu tive uma ideia. Eu vou pegar todo esse presunto e queijo que sobrou, vou sair da minha padronização, que era 20 gramas, e vou botar um pouco a mais. Eu vou botar 30, só sobrou 10 gramas. Então, vão ficar todas as bolinhas de 20 gramas, que é o seu padrão, e uma de 30. Aí, o cara que vai comprar de 30, com o mesmo preço da de 20, vai comer, vai se deliciar. Nossa, tem muito mais recheio delicioso. Mas, na hora que ele voltar na tua loja e comer a bolinha que é do teu padrão, de 20 gramas, aí ele vai estranhar. Então, por mais que, às vezes, sobre até matéria-prima, é importante seguir o padrão sempre, né? Se a tua massa é 100 gramas e 20 gramas de recheio, faz isso por toda, sem exceção. Sobrou recheio, congela. Sobrou recheio, armazena. Mas não faz uma maior. Não faz uma maior. Vai por mim. Porque aí tira o padrão, né? Perde o padrão do teu produto. Oleosidade. A oleosidade, ela está relacionada com a temperatura, né? Então, assim, para assar, a gente precisa ter o óleo numa temperatura de 100 para fritar. A gente precisa ter o óleo numa temperatura de 180 graus. É muito importante. Se tiver frio demais, ela encharca. Tá frio, o óleo colocando vai encharcar por completo. Não vai ficar legal. Se tiver quente demais, ela queima, né? Ela doura por fora e dentro continua cru. Vamos dizer assim, né? A coxinha massa dela é cozida, o frango é cozido também, mas ela vai ficar numa temperatura muito gelada dentro. Ela não vai conseguir aquecer, ela não vai conseguir liberar esse sabor que quando ela resfria, ela retém. Então, assim, não fica legal. Então, a temperatura do óleo é 180 graus. O Wellington não tem um termômetro para colocar nesse óleo. O que eu faço? Aí você vai no teste do palitinho de fósforo, que a vovó ensinou, que é o mais eficaz de todos, que é o óleo tá frio, coloca o palitinho de fósforo lá dentro e deixa o cara lá dentro. Ele pegou o fogo, tá pronto, meu amigo. Pode fritar suas coxinhas. É isso, entendeu? Muito fácil de fazer. Ou também deixar um restinho de massa ali separado, um pouquinho dessa massa, já empanadinho, e fica regulando o óleo. Sentiu que o óleo está um pouco quente? Joga a massinha dentro. Como é que eu vou saber que o óleo está quente o suficiente? Vai borbulhar, né, por toda a massa. Fez essa borbulha por toda a massa, o óleo já está numa temperatura bacana também. Se não tiver aquecido o suficiente, ele não faz essa borbulha. A coxinha entra no óleo e não tem aspecto nenhum, né? Fica nadando lá no óleo, tá? Sabor. Se você usar o mesmo óleo várias vezes, obviamente esse óleo vai oxidar. Tem um teste que a gente faz para óleo, que é um teste de pH, tá? Que a gente compra um reagentezinho, a gente vai colocando nesse óleo e esse reagente, quando entra em contato com o óleo, muda de cor, né? Se ficar muito laranja, ele está muito ácido. Se ficar mais próximo para o azul, ele ainda está bom para utilização.
Isso não é um negócio fácil de encontrar, não é interessante a gente trabalhar isso, então visualmente a gente consegue ver se o nosso óleo é bom ou não. O importante é que cada leva de coxinha que você for fazer, o empanamento da coxinha, né? Essa farinha, ela retém o óleo, né? Ela fica ali no óleo e ela vai queimando, já que a gente não consegue remover ela por inteiro. Então sempre vai fazendo o processo de coagem desse óleo, né? Usou o óleo, terminou a produção, deixa ele esfriar, obviamente, esfriou. Você vai pegar um paninho de Perfex, colocar numa peneira ou um algodão. Nunca façam isso com bombril. Tem muita gente que coa o óleo com bombril, não faça isso, né? Tem gente que faz, que ela abre o bombril, né? Deixa fininho. Travou. Ele libera alumínio e aí você pode estar prejudicando o seu cliente. Ele vai até usar o contrato coxinha. Então, sempre paninho de Perfex na peneira, passa ali na peneira fininha, deixa coar todo, tu tem um óleo já novinho ali, já consegue reutilizar. Quantas vezes eu consigo reutilizar esse óleo, né? O óleo não fica demais. Vai chegar uma hora que o óleo vai começar a dar um amargor, né, para o produto. Esse amargor ali vai estar muito presente na casca. Então, troca o óleo com frequência, tá bom? De preferência no ecoponto aí perto da sua casa para não poluir o meio ambiente. Outra coisa que a gente pode usar também é gordura. Sabão. Tem muita gente que... Babão? Sabão. Sabão, dá para fazer sabão. Dá para fazer sabão. Eu né? levo para minha sogra. A minha sogra dá não sei para quem aí para fazer sabão. Aí depois a mulher traz o sabão. Pronto. Aí, ó, show de bola. Aproveitou ali, consciência ambiental e ainda pode vender isso para o teu cliente. Ó. Nós temos a consciência ambiental, todo o nosso óleo é reutilizado, guardado, armazenado, a gente produz sabão biodegradável. E é bom para remover gordura, viu? Aí, O sabão. olha aí, pois é, pô, é bacana. A gente tem que pensar nessas coisas também, né, pô, não tem para onde correr. Essa questão da consciência ambiental, eu falo brincando aqui, mas não é uma frescura, né? É um negócio muito sério que hoje a gente nota, né? Como tá diferente. Eu não sei vocês, mas antigamente eu acordava de manhã cedo para ir caminhar, para fazer alguma coisa, 6 horas da manhã eu adorava porque era super friozinho. O dia tava super friozinho, tava super fresquinho, você acordava ali, não tomava nem banho. Hoje, 6 horas da manhã, meu amigo, sai no sol, meu Deus do céu, você sua na hora, você é de lascar, você não aguenta, não. Então, assim, isso é um resultado, né? É um resultado de um processo de aquecimento que a gente está passando e que a gente tem que ter esse cuidado aí justamente para nossas próximas gerações, né? A gente não vai sentir tanto esse impacto, mas os nossos filhos, nossos netos, né, eles vão sentir isso e a gente precisa ter essa consciência. Além disso, também, a questão também do posicionamento do nosso negócio, do marketing do nosso negócio. Muita gente espera isso hoje do negócio, né? Com consciência ambiental. E se a gente vende isso para o nosso cliente, a gente está um passo à frente de muita gente. Então, é interessante pensar nisso também, tá? Tamanho, vamos lá. Uma dúvida, né? Existem tamanhos padrões, não precisa se formatar a isso, tá? Porque se você consegue sair desse padrão para um padrão maior, vamos supor assim, pode ser que o teu cliente agrade e você seja, né, tenha mais vendas por isso, ou então com um padrão maior, um intermediário entre uma mini coxinha e uma coxinha tradicional, você consegue um produto ali também que ele vai ter um valor comercial mais interessante. Então, talvez o teu cliente se interesse por ele porque ele não é tão caro quanto a coxinha grande, nem tão baratinho, nem tão pequeno quanto a coxinha pequena, e ele vai conseguir comprar mais de um salgado teu. Né? Ele vai conseguir provar mais de um salgado teu. Então, talvez seja mais interessante para ele, né? O padrão, né, é o tamanho de 100 gramas. 100 gramas a gente admite como uma porção para tudo na confeitaria. Então, porção de monoporções de doces, 100 gramas. Um brownie, 100 gramas. Uma fatia de bolo, 100 gramas. Tá? Coxinha, 100 gramas também. Então, para cada fatia, para cada porção individual que a gente produz de tudo na confeitaria, a gente admite 100 gramas. Sendo esses 100 gramas, a gente vai ter 60, 65 gramas de massa e 20 gramas de recheio, 25 gramas de recheio. Tá? Ou a composição total que tem que ter 100 gramas. E uma das coisas aqui que eu não falei, e que é muito importante também no processo da coxinha, é o empanamento. Ele que vai garantir a crocância dela. Então, a forma que você empana a coxinha e o produto que você usa para empanar é que permite a crocância dela. Tem muita gente que empana a coxinha
emergindo ela em ovos, né? Bate os ovos, ali às vezes faz o egg wash, que é aquela mistura de ovos e água, ovos e óleo que a gente fez para pincelar o pão. E aí mergulha a coxinha nele, mergulha numa farinha de rosca. Essa forma de empanar dá certo, porém ela não garante uma maior crocância do teu produto. A melhor forma de tu empanar uma coxinha e ela fique 100% crocante é empanando em água. Então, a coxinha está modelada, você mergulha ela na água, tá? Passa a água com as mãos mesmo pela coxinha, esse trigo, né, da coxinha, ela vai fazer uma película ali por toda a coxinha, melada, vamos dizer assim, né? Uma película. E quando a gente empana isso e frita, fica muito mais crocante do que se a gente tivesse passado nos ovos. Quando a gente passa no leite. Passa no leite, dá certo também. É o mesmo processo, porque o leite, basicamente, água, né? Ali enfim, com proteína, com outras coisas, mas dá muito certo também. A água acaba sendo mais barata para ti e vai ter o mesmo resultado. Então, pense nisso também. Tenta fazer essa troca aí para ver o resultado você vai ter. Quando a gente passa nos ovos, às vezes acontece do ovo ele não colar na lateral da coxinha e depois que fritar, ele separa. E aí fica uma coxinha que tu morde e ela tá oca, né? Entre a casca e a massa. Isso normalmente acontece quando a gente empana com ovo. Com água, isso não acontece. Água ou leite, né? Ou algum líquido, né, derivado, isso não acontece, né? Dá muito certo e ela fica muito crocante. Temos 2 minutos. Oi? Temos 2 minutos. Show, estamos finalizando. Outra coisa, farinhas importantes que a gente usa para empanar. Uma boa farinha de rosca. Farinha de rosca a gente pode encontrar no supermercado pronto, a gente pode produzir a nossa farinha de rosca. Basta processar, bater no liquidificador um pão seco, bem duro, pão bem velho, né? Bate no liquidificador, biscoito, né? Creme cracker, né? Biscoitos salgados, biscoitinho de alho. Ou então você pode juntar tudo isso, né? De coisas que você tem em sobras que estão boas para o consumo, obviamente, de torradinhas, de pão seco, de biscoito de água e sal. Junta tudo, bate e você consegue uma boa farinha de rosca. Outro Professor, é a farinha... fala, termina. Só falar a última, né? Que é a farinha panko. Não sei se vocês conhecem. A farinha panko é uma farinha de pão. Ela tem um grão bem maior, né? Ela é mais grossinha. E aí você consegue também empanar. E uma farinha panko dá um diferencial absurdo na tua coxinha. Absurdo. Porque ela fica toda cascudinha ali com aquela farinha e ela fica super crocante. Então, uma versão também, né? A farinha panko para estar empanando coxinha, risoles salgados de massa cozida em geral. Manda, Mariana. Era isso aí que eu queria saber. Que eu tinha comido uma que era bem crocante, que tinha a casca era mais grossa, era mais crocante, tipo os hot do sushi, aquela consistência do lado. Mesma farinha. É a mesma farinha. Pois depois o senhor bota o nome aí no grupo para me procurar ela, porque daqui para lá eu esqueço. Boto. Inclusive, vou te mandar já fornecedores que tem ela, para aí você já sabe onde comprar. Né? Eu uso farinha panko para muita coisa também, empanar principalmente, porque eu adoro. Fica muito boa. E eu uso farinha panko também para fazer farofa, né? Eu faço farofa de pão, faço com farinha panko. Fica muito boa, né? Muito boa. É um negócio muito diferente. E também, não sei se vocês já... salgadinho do supermercado, chilito, Doritos, fandangos, essas coisinhas, tudo isso serve para empanar também. E fica muito bom, muito bom, muito bom. Uma coxinha empanada com Doritos, além de ela ficar toda douradinha, ela fica deliciosa, galera. Deliciosa. Óbvio que o Doritos é um produto mais caro, acaba saindo uma coxinha mais cara. Mas vamos dizer que é um produto especial, né? Para você estar vendendo por um preço ali diferenciado. E também para a gente estar fazendo em casa, para nossa família, para a gente degustar, né? É um negócio bem tranquilo. Testar com Doritos para comer em casa. Fica bom, fica muito bom. Falei de temperatura do óleo, limpeza do óleo, tá? Coxinhas fritas na hora, muito importante também, tá? A gente armazenando as coxinhas, é interessante a gente deixar na vitrine, né, em exposição, uma quantidade pequena que ela venda rapidamente e a gente ter coxinhas na geladeira não congeladas, né, nas geladeiras, para que quando o nosso cliente chegue, a gente frite ele muito próximo do consumo. Então, eu tenho na minha vitrine ali 3 coxinhas, já está com uma coxinha só, frito mais 2, mantenho os 3 na coxinha, na vitrine,
frito mais 2 e assim vou administrando a minha vitrine durante o dia para que eu sempre tenha coxinhas fritas na hora, para que eu não tenha uma coxinha que eu fritei de manhã e ela passou o dia inteiro lá na vitrine. Você fazendo esse processo alimentando a tua vitrine é muito melhor, porque como tu vai ter uma qualidade melhor de produto, quem comprar o teu produto vai saber, não, o produto da Marlene, a coxinha da Marlene, a Marlene sempre frita na hora. Eu chego lá, a coxinha tá quentinha, tá com a casquinha crocante. Então ela vai sentir vontade de comprar. Esse boca a boca, né, faz com que a tua coxinha vá ter uma demanda maior, vai sair maior, vai sair em mais quantidade. E uma coxinha que ela é frita de manhã, passa o dia todinho lá, e no final do dia ela tá murchinha, o cara comprou, essa coxinha aqui para mim não quero. Então, assim, é uma estratégia, né? Estratégia de produção, ela também melhora ali a saída do teu produto, né? Se você tem um produto fresco, é óbvio que as pessoas vão se interessar muito mais por ele. E vamos lá para a última parte, galera, que é a validade, né? Que é muito importante ali para o nosso produto. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Em salgados em geral, quanto tempo eu posso deixar a minha coxinha na minha vitrine? Primeiro, tua vitrine, ela é aquecida? Então, aí você consegue estar deixando ela num período de mais ou menos ali 6 horas na tua vitrine. Só. Tua vitrine, ela é temperatura ambiente? Aí tu pode estar deixando tua coxinha num período de, no máximo, 2 horas. Por quê, Wellington? Questão de contaminação, galera. A gente está trabalhando com uma proteína, né? Tem frango. E aí ele é extremamente perecível. Mas não foi cozido, não recebeu sal? Recebeu. Mas mesmo assim, o ar que a gente respira, ele está lotado de bactérias. E essas bactérias, elas se multiplicam em milhares em questão de segundos, minutos, né? Horas. Então, um período de 2 horas é um período de segurança para a gente estar conseguindo ter um produto fresco, né? Um produto bom e que não vai dar prejuízos para o teu cliente. Óbvio que quanto mais bem preparado, mais bem higienizadas eram as suas mãos quando você foi preparar, cabelo com touca, máscara, se você estiver próximo e tiver que conversar com outras pessoas, né? Não poder ficar de bico calado, tem que conversar, tem que se comunicar, usa a máscara, porque quanto mais cuidado você tiver, compra. E eu não estou falando isso só por conta de coronavírus, não. Isso é padrão de cozinha, tá? Então, quanto mais cuidados você tiver com limpeza, com a higienização, maior a durabilidade do teu produto também, tá? Mas, em geral, é isso. 2 horas em temperatura ambiente, 6 horas ela aquecida, né? Numa vitrine aquecida. Então, temos um minuto. Pronto. Peraí, Ian. Professor, a respeito da fritura, tem diferença ela ser frita no óleo ou na gordura, que tem uns baldes de gordura, né? Uhum. Pronto. Gordura vegetal. Pronto. Óleo para fritura, o que eu recomendo é óleo de algodão. O óleo de algodão, normalmente você encontra ele em alguns supermercados e em lojas de confeitaria. Eu vou até mandar os fornecedores para vocês. É um óleo bom e que ele vai dar uma crocância bacana. Mas uma gordura, ela vai criar uma película de proteção ali no teu produto. Ela cria literalmente uma película. E essa película faz com que ele mantenha essa crocância por muito mais tempo e ela fica mais sequinha também. Então, as gorduras para fritura, elas vão dar justamente isso no teu produto. Algumas têm até sabor, não tem gordura de porco, algumas na composição, então ela tem até sabor interessante. Normalmente são gorduras vegetais. Dessas gorduras vegetais, a gente tem as gorduras hidrogenadas, né? E tem as gorduras fracionadas. Normalmente, essas gorduras hidrogenadas, aquilo ali é a tal da gordura trans, vamos dizer assim. Só que ela é a mais utilizada nos processos de fritura por ter essa qualidade, né? De manter o produto ele mais sequinho ali, mais crocante, ter mais durabilidade, por formar uma película que às vezes impede que a umidade do ar entre no teu produto. E é essa umidade que faz o teu produto ficar murchinho, né? Uma batata frita, por exemplo, frita num óleo e frita numa gordura vegetal, ela tem muito mais crocância e dura muito mais tempo antes de ficar murcha, né? Porque é por conta dessa película que é formada. Então, normalmente, as gorduras de fritura, elas dão uma performance, né, um resultado bem melhor para o nosso produto. Se você não quer usar a gordura, porque a tua clientela não gosta, por conta de saúde e tudo mais, usa um óleo de algodão, que aí também tu vai ter um resultado parecido, mas não tão bom quanto o da gordura, tá? É uma possibilidade também. No geral, é isso. Essa foi a nossa aula, né?
coxinha, só recapitulando aqui as validades, a coxinha crua, né? Na geladeira, ela dura 3 dias. Ela congelada, 3 meses. Olha aí que interessante, né? A gente consegue manter ela congelada ali por um período bacana de tempo. Congelada 100% completa, já empanada, finalizadinha. E a coxinha frita no mostruário, 6 horas, tá? Contanto que siga todos os protocolos de higiene, bonitinho, o mostruário sempre limpinho também, e faz sempre esse armazenamento de deixar algumas coxinhas na geladeira descongeladas, já prontas para o teu período, já que a coxinha na geladeira dura 3 dias, então você pode estar deixando elas na geladeira já, e aí o cliente pediu, você frita na hora, é rápida demais a fritura da coxinha, não leva 5 minutos, gente que frita pastel, não entrega pastel pronto, a gente consegue entregar coxinha também. Então, ou frita na hora, ou então frita próximo, né? Saiu aquela que estava lá na vitrine, frita mais. Saiu a que estava na vitrine, frita mais, mantendo sempre a vitrine com uma quantidade pouca de produto, né? Uma quantidade menor de produto, que aí tu vai ter um produto mais fresquinho, né? Com mais qualidade. No geral, foi isso, galera. Essa foi a nossa aula. Eu senti que nessa aula a gente precisava realmente falar de um ponto de vista mais técnico, e para isso a gente precisa sentar aqui e precisa conversar sobre esses detalhes, tá? Mas dentro das próximas aulas... aula vai ter coxinha. A gente continua mesclando aí produtividade com as técnicas também, já de uma forma visual, né? Para prática, vamos dizer assim, né? A gente vai para a prática ali na cozinha. Na próxima aula a gente não vai ver coxinha, a gente vai falar sobre outro tema, mas a coxinha, de qualquer forma, a gente vai produzir, a gente vai comer, a gente vai degustar, né? Nas nossas aulas. Professor, esse módulo de salgado, ele vai até quando? O módulo de salgado, Marina, ele é mais ou menos 30% ali do nosso curso, né? Da nossa grade. Né? Ele já está acabando, para falar a verdade. A gente já está finalizando o módulo de salgado e aí a gente já passa para confeitaria, né? Aí a gente vai aprender as massas, a massa sablé, massa sucrê, pâté breton, e aí a gente começa bolos, confeitar, recheio, e aí vai-se embora. Ele é mais ou menos 30% da nossa grade curricular e os 70% são confeitaria. A gente já está no finalzinho, né, da nossa parte de salgados. Aí já a gente entra na confeitaria, quando entra na confeitaria aí não sai mais. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi semana passada? Essa semana aí? Tudo tranquilo? Ficaram em casa, lavando as mãos, passaram gel? A manteiga é manteiga para folheado, né? Para fazer Manteiga para folhados. É porque eu vi na doca. Margarina para folhados, na verdade. Eu não sei se eu posso falar a marca aqui, porque a gente vai estar no YouTube, mas vamos lá. Gradina é uma marca que tu vai ter uma baita de uma qualidade, né? Uma marca da hora. Depois de Gradina, aí tu tem a Rica e tu tem a Amélia, né? Em aspectos ali de qualidade. Então, a Gradina é a que tu vai encontrar, que tu vai te dar a melhor qualidade para tu produzir teu croissant. Óbvio que quando tu usa um ingrediente de qualidade melhor, tu tem mais facilidade de produzir também aquele produto, né? Ele te dá mais qualidade em tudo, né? No aspecto, na maleabilidade, na flexibilidade. E é isso. Eu vi na doca a manteiga para folheado, só que aí eu não cheguei a comprar não, mas eu vou botar para me testar. Pronto, teste, com certeza. Mas eu não vi marca. Eu vou até mandar para vocês um esqueminha de laminação que ele tem todos, né? Espacinhos. No geral, é aquela dobra de 3, né? E seguir a dobra de 3 vezes para massa semi-folhada, né? Para massa folhada, uma massa não levedada, né? Sem fermento, e 5 dobras de 3 ou 6 dobras de 3. Né? No geral é isso. A dobra é sempre aquela mesma, né? Aquele envelope, só que aí você repete esse processo aí por várias vezes, sempre dando descanso na geladeira. Beleza? Pois... Vai passar a receita da coxinha? Tô só te expulsando, né, Mariana? Toda vida eu falo... Tá! Vai passar a receita da coxinha? A gente quer a receita da coxinha. Bacana. Deixa eu voltar aqui na receita. Eu vou até printar a tela aqui e aí eu já mando aqui para vocês no grupo do nosso WhatsApp. Beleza? Então, tchau. Pois tchau, pessoal. Muito bom ter vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Lívia, a próxima aula é mão na massa. Não falte, faça de tudo para ficar com a gente, porque a gente vai fazer umas coisas muito bacanas, muito legais.
Beleza? Eu tava escutando, professor, é que eu tava fazendo Não, as você coisas. tá aqui, eu sei. Eu tô falando que aula passada, porque, tipo assim, aula Ah, passada eu era prática, aí essa hoje foi só teórica. Aí eu, poxa, a Lívia tem que pegar aula prática também, pô. que eu perdi. Perdeu, mas é normal, de boa. Mas aí, próxima aula a gente faz e você vai estar com a gente. Beleza? Tá. Tchau, tchau. Tchau. Ixi. Eu dei tchau, a gente nem bateu o nosso print. E já o Ian aqui. Ué, bateu. Ian, desculpa, Ian. Espera pelo print.